Pessoal, beleza? Então, continuando aqui nossa aula, né? Vou trazer alguns pontos do Gita aqui para a gente entender essa questão do caminho espiritual, né? Que a gente trouxe de maneira mais livre aqui no nosso primeiro encontro, beleza? Então vamos lá? Então, nosso curso de Ashtanga Yoga, né? Entendendo o caminho espiritual. Então, eu trago um verso do Gita aonde, olha que interessante, né? Eu ensino inteligência emocional na escola da polícia, né, em outros locais também, até pela ligação com meditação também. E a neurociência, ela trouxe, acho que foi uns estudos que teve, né, no século passado, que foi um estudo que revolucionou a, a neurociência, foi a percepção do sequestro do sistema límbico, né, do sequestro emocional, que foi comprovado, né, de forma neurológica, enfim. E foi a base dessa importância da inteligência emocional, né? Porque dava-se muita importância à razão. A razão, a razão, a razão. E aí a emoção seria algo meio que secundário ou primitivo, enfim. Mas percebeu-se que a emoção, ela condiciona o pensamento, né? Através desse sequestro. E a inteligência emocional nos dá essa possibilidade de utilizar as emoções, né, as boas emoções, cultivar, né, esses estados de alegria, enfim, e perceber as emoções mais negativas e saber lidar com ela para que ela não haja de forma, para que ela não reaja, para que a gente não reaja ou essa emoção não haja através de nós, ok? Então, a e Krishna trouxe isso há mais de 5.000 anos atrás já, algo que a neurociência, né, comprovou, enfim, e descobriu de forma recente agora. Então, ah, vamos lá. Então, capítulo 2º, no versos 62 e 63, Krishna fala: Nele, cuja mente habita nos objetos sensoriais com interesse absorvente, cria-se apego aos mesmos. Do apego surge o desejo, do desejo surge a raiva. A raiva leva à desorientação. Da desorientação vem a perda da memória. E por esse meio a inteligência é destruída. Da destruição da inteligência, a pessoa perece. Ele está dizendo aqui o caminho do sequestro límbico, né? E ele fala muito a questão da raiva, né? Porque eu até gosto de brincar muito e a gente vai voltar a falar sobre isso. Eu sinto raiva todos os dias. Todos os dias eu sinto raiva. Por quê? A raiva ela vem de um desejo não realizado. E como humano, eu tenho inúmeros desejos. E esses desejos não são realizados. E eu vou explicar isso para vocês. E eu tenho quase certeza que o de vocês também. Isso surge uma raiva quase que automática. E quando a gente não percebe essa raiva, ou quando a gente não percebe a natureza e como isso funciona, e que trazendo em termos bem materiais, bem neurociência mesmo para vocês, a essa raiva vai nos sequestrar, vamos passar a enxergar a vida sobre a lente desta raiva, condicionados por essa raiva, e vamos reagir, vamos causar sofrimento para pessoas que gostamos, vamos tomar ações impensadas, perder negócios ou perder, enfim, oportunidades por conta de reações emocionais, né? Então, é importante que a gente compreenda isso, né? A entender como isso funciona. Então, aqui é Krishna explicando sobre esse sequestro. E voltando aqui para as palavras dele, né? Então, o que ele fala? Ah, Quando a gente se envolve com o mundo material, né, com os objetos sensoriais, cria-se um interesse, né, esse apego. Desse apego surge o desejo. E o que ele fala? O desejo surge a raiva. Ele já é direto. O desejo vai surgir a raiva. Por quê? Porque ele sabe que esse mundo ele é impermanente, como eu disse para vocês, e esse desejo não vai se concretizar. Ou, e aqui já adiantando, ou ele não se concretiza,
total, raiva, ou ele se concretiza em partes, raiva, ou ele se concretiza, e aí eu tenho essa felicidade e essa alegria, mas logo depois surge outro desejo. Ou e aquele estado de desejo não me satisfaz, porque é temporário e eu já quero outra coisa, quero uma coisa diferente, e aí surge o contexto da raiva também. Então, surgiu o desejo, vai surgir a raiva. É quase que automático, né? Não, é automático. E o que que essa raiva leva? A raiva leva desorientação. Então, essa desorientação é o sequestro do sistema límbico, né? Você passa a enxergar o mundo sob as lentes dessa raiva. E essa desorientação é esse óculos que você coloca. Você fica desorientado. Você não consegue enxergar direito. Você está iludido com esse óculos da raiva. Essa desorientação leva à perda da memória. Então você não enxerga na sua cabeça, você não enxerga tudo o que existe. Tudo que você viveu, todas as experiências, o que você sabe. Você só vai enxergar internamente, enxergar a vida também sobre as lentes dessa raiva. Exemplo prático que todo mundo já viveu. Numa discussão em um relacionamento, né? Seja com quem for. Quando a raiva surge, naquele momento de discussão, você só lembra das coisas, você só lembrou, né? Das coisas ruins que a pessoa fez, das cagadas que a pessoa fez. Porque você esqueceu naquele momento das coisas boas, das coisas agradáveis. Por quê? Porque você estava desorientado e aí, por conta disso, vem a perda da memória. Sem essa memória, você não tem o conteúdo suficiente, você não tem todos os argumentos, todas o contexto, né, de informação para tomar a decisão correta. Então, quando você não tem todo o contexto, você não tem inteligência. E aí, com essa inteligência diminuída, você passa a tomar ações de forma errada. E o que ele diz, né, de forma precipitada, né, ou de forma não inteligente, enfim. E ele fala que a pessoa perece, sofre, vem o sofrimento em razão disso. Então, o desejo não se realizou, vem a frustração e a raiva coloca um óculos de desorientação, você não enxerga mais tudo como é, ou as memórias que você teve, por conta disso você perdeu sua memória, e por conta disso você perde a inteligência, que você não tem todos os dados, não tendo todos os dados, você passa a tomar ações não inteligentes, e por conta disso, você perece, vem sofrimento, ou para você ou para terceiros, enfim. É uma questão bem prática, que ele traz, já trouxe há 5.000 anos, né. E é basicamente isso, né, que a gente está vendo aí. E isso aqui é mais ou menos um gráfico para a gente entender, né, então apego à interação com os objetos sensoriais, tem o desejo, isso leva à raiva, a raiva leva à desorientação, leva à perda da memória, perda da inteligência e o perecimento, como ele disse aí para vocês, ok? E onde esse desejo surge, né? Então, pelo que a gente viu, que a gente já entende, ele surge, né? Essa própria, é o próprio modo como a mente funciona, né? Então, a mente ela funciona por associação e ela busca a prazer e busca se afastar da dor. Prazer e dor. Então ela busca aquilo que dá prazer, então ela quer repetir aquilo que dá prazer, e ela quer não se envolver mais com aquilo que causou certa dor para ela, ok? É o mecanismo que a mente funciona, o mecanismo básico por trás. E aí esse desejo surge basicamente, né, da memória. Então, eu quero aquilo que me trouxe felicidade, boa sensação, e eu não quero aquilo que me causou um estado ruim, né, um estado não tão agradável. Então daí surge esse desejo, né, da memória. Eu quero que essa experiência ocorra exatamente como foi da última vez. A imaginação, né, é o desejo que a experiência ocorra exatamente como eu imagino que deva acontecer. Então é fantasia, então eu quero que ocorra isso, né. E aqui, não que o sonho, a imaginação, a criação seja algo ruim, não, algo que precisa acontecer para que as ideias surjam. Mas você pode passar depois pelo filtro da realidade, né, e aí concretizar isso. Não é que você tem que cortar essa essa sua característica, né, que é humana, que torna a gente diferente das outras espécies, que é essa criação, esse sonho, né. Isso
é importante. Mas entender o contexto do mundo material, de como funciona, trazer para a realidade, não gerar tantas expectativas, né? Enfim. Mas ter o sonho, a gente não pode cortar isso, né? A gente corta o brilho, corta a beleza, corta a, a nossa criança, a nossa felicidade interna, né? Então a imaginação é o desejo que a experiência ocorra exatamente como eu imagino que deva acontecer, sem ter esse filtro da realidade, né? E a causa geral disso é a impermanência do mundo material, a incapacidade dos objetos materiais em oferecer satisfação plena, né? Então isso é o contexto do, dos desejos, né? Desse sofrimento que nós vamos acabar agindo. E aqui é bem em termos práticos, né? Em termos práticos do nosso dia a dia. Porque em termos mais sutis ou místicos, isso gera um karma que nos prende nesse mundo material também, esse desejo. Ok? Sobre o desejo, tem um ponto interessante, né? De uma abordagem que eu vi e faz muito sentido. Por quê? Porque quando a gente tem o desejo satisfeito, a gente fica feliz. Acho que todo mundo vai reconhecer isso. Mas a gente acha que a causa foi, ou a fonte dessa felicidade foi o desejo, o objeto que eu tive. Mas na verdade a fonte é interna, minha alma, a minha essência. Por quê? Porque eu, iludido, projeto para fora o desejo que eu quero. E aí, quando eu conquisto aquilo que eu tenho, ou que eu quis, né? Pelo desejo, a minha mente ela descansa e volta para dentro. Eu consegui. E eu sinto felicidade aqui dentro. Eu sinto aqui. Mas logo depois, se a minha mente não estiver controlada, eu volto para fora e projeto para os desejos. E aí entra nesse processo que a gente já percebeu. Mas a fonte não é o desejo, não é o objeto externo, que ele é impermanente. A fonte, a raiz dessa felicidade é interna. E a hora que a minha mente descansa desse, eu conquistei, você volta para dentro e aí você acessa esse seu estado interno, né? Bem, bem interessante essa abordagem também. Ah, e, e a realidade, assim que funciona, né? Então vamos continuar? Ah, e aqui, ele, Krishna fala no capítulo 5, verso 22, né? Os prazeres que surgem no contato com o mundo exterior são a fonte de sofrimento. Tem um princípio e um fim, ó Arjuna, e por isso os sábios não se regozijam neles. Como a gente falou, né? Os prazeres que surgem no contato com o mundo exterior, então os prazeres materiais, eles são a fonte de sofrimento. Por quê? Porque eles têm um início e têm um fim. Eles são temporários, eles são impermanentes. Por conta disso, os sábios não se regozijam neles, os sábios não depositam todas as suas fichas de esperanças nos desejos externos, né? O que ele está dizendo aqui nesse capítulo. Uh, Bem interessante, né? Tem um princípio e um fim, e por isso os sábios não se regozijam neles. Esse contexto. Porque no capítulo 5 do Gita, ele vai explicar que tanto a renunciação quanto a renúncia aos frutos da ação são a mesma coisa, são desapego material. E ele está explicando isso de forma mais detalhada. Okay? Uh, Próximo verso que eu trouxe para vocês, mais ou menos isso, ele trazendo esse conceito de novo da limitação do mundo material, né? Então ele fala que tendo alcançado a mais elevada perfeição e alcançando-me, alcançando a Krishna, a Deus, os grandiosos nunca mais renascem nesse mundo, que é transitório e cheio de sofrimento. Por ser transitório, cheio de sofrimento. Então, no estado de realização, né, no estado último, a pessoa não retorna a esse mundo de sofrimentos. Ah, Capítulo 9, ele fala o seguinte, no verso 28. Com a mente firme, empenhado nesse yoga, você se libertará dos bons e maus resultados, que são os laços do karma. Como resultado, você será liberto e virá até mim.
Então, lembra de eu falar do karma bom e ruim? Então, esse estado de yoga, de união, de conexão com o divino, te liberta desse apego material, que vai te dar, né, resultados bons ou ruins, que são os laços do karma. Como resultado, você será liberto e virá até mim, né? Então, é o contexto de, além do desapego, criar a união com o divino, do bhakti, da devoção, e a partir disso você ah, volta, né, ao seu relacionamento com Deus na sua plenitude, né? E é liberto do karma, né? Do karma, tanto negativo quanto positivo, que te vincula aqui. Mais uma vez, ele explicando, né, o que a gente já comentou aqui com vocês. Ah, e só para contextualizar ou finalizar essa situação, lá no fim do Gita, no capítulo 18, né, no verso 12, no último capítulo, ele fala: indesejáveis, desejáveis e mistos são os três tipos de resultados da ação. Depois da morte, esses resultados afetam aquele que não renunciou, mas nunca aqueles que renunciaram. Trazendo, né, em termos das escrituras, aquilo que a gente trouxe, né, do contexto geral do caminho espiritual, né, da importância da renúncia aos frutos da ação, do Karma Yoga, que é a base do caminho espiritual, né? No sentido de você parar de criar amarras que te prendem ao mundo material, mas começar a perceber o mundo material com um outro olhar, um olhar devocional, um olhar divino, ou como uma plataforma onde, ao invés de eu jogar todas as expectativas e desejos nesse mundo material, eu passo a perceber essa natureza do mundo material, passo a agir, né? Perceber até de forma egoística também que ser egoísta vai ser ruim para mim, vai me causar sofrimentos, enfim. E passo a agir nesse mundo material com essa perspectiva, ou essa perspectiva de ter uma plataforma de me relacionar com o divino. E o divino nas pessoas, o divino na criação, uma forma de me desprender materialmente e passar a me apegar àquilo que é mais importante e essencial, que é a nossa essência, que é Deus, né? Ah, então esse contexto geral sobre a, né, as escrituras que a gente trouxe aqui agora do Bhagavad Gita, para vocês poderem compreender, né, esse essa necessidade, né, de do Karma Yoga, da renúncia aos frutos da ação e desse apego ao divino, né? Como ele disse no capítulo 9 que a gente leu, a esse apego a Deus, esse desejo por Deus, essa união com Deus, yoga, união, isso te leva a essa a ir até Ele, né? Ir até Deus, a se conectar com Ele. Isso pode ser feito aqui, né? Nesse contato interno nosso com o divino. A gente vai perceber logo mais que Ele também está aqui. Deus também está aqui, ah, dentro de nós, ok? Então é isso. Encerramos por aqui e voltamos em breve na nossa próxima aula.